magnata, parado nom semaforo vermelho, notu subitamente algo perturbador junto a l'ixera da cidade, saco de l'ixo preto estava a moverse. A curiosidade dominuo por completo. Saiu do se caro de luxo, aproximus cautelosamente, ao abrir au volume, au se rosto en palidece instantanéamente. La dentro, encolida fragile, estava uma menina. Reserve momento, relax dex que esta historia o envolva. Espero sinceramente que ella atu como catalisador perfeito, ajudando a encontrar sono tranquilo esta noite. Comme isso, comecemo. O vento gelido asuatava a imponente estrutura de vidro da serra da estrela, trazendo consigo a mordida humida do final de outubro. Nomeo do mar brillante de luz urbana, o letrero da torbera capital destacava se notopo do arana seu principal, projetando pode durado sobre a fachada do edificio, como uma gravura de autoridade absoluta. Dentro do grande salao de bel do hotel marquet, uma gala de beneficencia estava pleno apogeu, preenchida pelo tilintar de taça de cristal, eco de riso forçado elogio meloso. Rui Almeida, o homem do momento, mantina se sereno no se fato preto perfeitamente cortado. O se rosto, uma mascara de tranquilidade, oferecia sorriso educado sempre que alguém le apertava a mão, respondendo comme fluide aos louvor pela sua nova fin da sao filantropica. Contudo, os seolos estavam vazio, espelho de uma alma osante. Senor Almeida, commentu socio, enchando novamente o secopo de whisky, grâce à sua fin da sao infantil da serra da estrela, centena de criançatem agora futuro me promissor. Trabalho verdadeiramente admirável. Rui a se soulèvement comme a cabeça, a sua voz bexa e monocordica. Honestamente, o dinero so pode fazer uma parte do trabalho. O homem riu, assumando que era uma piada modesta, uma falsa humildade esperada de bilionario. Mas Rui não se riu. O se rosto permanece impassível. Ele simplesmente assinu chèque de valeur considéravel, entreguo ao se assistante saiu para a varanda. La fora, a brisa forte puxava le o colarino, trazendo consigo o cheiro a gaz de escape a promessa fria de chuva. De bexo dele, o fluxo de luz trazera estendia-se como uma veia vermelha e pulsante no sistema circulatorio da cidade. Ele interrogu se canta da clamilo de alma anonima eram genuinamente feliz. Acendo cigarro, cujo fumo se devanece rapidamente comme au vento, uma métaphora éphémera da sua propria existencia. Uma imagem fugaz do se surgiu na sua mente, o même amavel que costumava dizer, o dinero não salva a pessoa, Rui. Soa complexao pode fazê-lo. Rui apagou o cigarro comme gesto brusco e regresso ao interior. A musica e o murmurio da multidão engoliramno instantaneamente, mas por momento fugaz, sentiu-se completamente perdido no mesmo mundo que ele proprio construira. Perto da meia-noite, Rui decidiu escapar da festa. A cidade recuava atrás dele, afexa de neon desfocando-se no vidro fumado do se caro. Conduziu para oeste, tomando o camino sinuoso que levava através do antigo parque industrial de Valongo, uma paisagem sombria onde fabrica abandonada se erguiam como gigante silencioso no nevoeiro. O vento bacia no para-brisa, trazendo consigo o ranger agudo de metal oxidado. O radio transmitiu uma breve noticia, a polícia alerta os residentes para se montrem afastado da área do parque industrial de Valongo devido à atividade de despejo ilegal de residuos. Rui soltou uma risada seca e sem humor. Nao e Damina conta, murmurou, mudando de canal. A estrada era sinuosa, a luz da rua era escassa e, por vezes, apenas se faroa cortava a escuridão profunda. Estava presta a acelerar quando cao vadio se atravessou no se camino. Rui travou a findo. O carro deviu-se violentamente, aquaplanando sobre o asfalto escorregadio onde derrapar até parar junto a grade de proteção da ponte. O se coração bacia comme força no peto, e suor frio percorriale atesta enquanto recuperava o folgo. Os se faroa iluminaram a area a sua esquerda, uma vasta e caótica extensão de saco de lixo preto, contentor de plastico e lata esmagada. No meio da desordem, algo se move subtilmente, movimento pequeno e estrano. Rui franziu o sobrolo. Deligou o motor, abriu a porta e saiu. O vento rajada trazia forte cheiro a decomposição e umidade. Sob o brilho intenso dos se faroa, os saco de lixo pareciam corpo descartado,
espalado pelo chao. Estava presta dar a volta quando notu brillo de tecido rosa enfiado no de trito. Pedaço fino de matériel que tremia ligeramente, como se alguém estives a respirar por bexo. Aproximus lentamente, caminando pela lama, os se sapato caroes a encharcarem na agua gelada da chuva. Quando se agachou, o se coraçao parou. Era uma menina. O se pequeno corpo estava sujo, comme lama presa no cablo nas maos. Os se labio estavam pálido, a sua respiração superficial fraca. Me deus, sussurrou ele, de imediato despiu a sua gabardina envolve anela. A sua mão toku m'appelle que estava assustadoramente fria. Ela não abriu os olhos, mas a sua pequena mão agarrava algo comme força. Rui abriu suavemente. Era uma pulsera de prata manchada, gravada comme au nome Mariana. Puxu do telemóvel, a mão a tremé tantôt que caso d'exuquer. 112, preciso de serviço de emergência imediatamente. Estu na estrada do Parque Industrial de Valongo, zona industrial antiga. Teno aqui uma menina. Ela está a respirar, mas mal está consciente. A voz da operadora crepitu pelo altifalante, senor, por favor, mantena a calma. A ambulancia está a camino. Mantena a menina agasalada, se possível, nao a mova. Rui deligu a gelus ao solado. Puxu a menina para os se braço, pressionando a mão contra a costa de lá, tentando transferir au pouco calor que le restava. A chuva começou a quer comme me força, batendo nos seus ombros, mas ele não se move. Uv, pequena, consegue ouvir-me, disse ele, a voz a tremer. Aganta firme. A ajuda está a camino. A menina aninu se contra ele, leve gemido escapando da sua garganta, suave como uma rajada de vento. Rui aproximus a sua mão tocando suavement au cablo de lá, agora e maranado comme la mão agua. Podia ouvir o seu proprio coração a bater contra a costela, cada batida pesada urgente. Ao longe, au somme de uma sirène au mantou, estridente, apressado e cadave me proximo. A luz vermelha varam a cortina de chuva, illuminando o seu rosto tenso. Quando os paramédicos finalmente chegaram até ele, Rui ainda estava ajoelhado ali, segurando a menina comme força, como se temesse que tentassem levá-la. Senor, por favor, dexno, tenam cuidado, engasgus ele, nao amagoem. El colocaram na suavemente na maca, envolvando a cobertor térmico. Uma enfermera verificuos se sinevite. Depois, ergue o olar falu vos bexa, a pulso. Nuito fraco, mas ela está a agantar-se. Rui levantou-se, encharcado até ao sosso, a camisa colada a pele. Olu volta para a lixera, a luz do caro a piscar sobre os saco de lixo preto, a agua da chuva a correr pequeno riacho. Arrepio diferente percorreo, nao por causa do tempo, mas pelo horror cru no seu estomago. Ele não sabia quem era esta menina ou por que tinam dexado naquele lugar imando. Mas enquanto observava os paramédicos levarem a maca direção a ambulancia, de por si a seguilos sem pensar duas vezes. Foi o senor que a encontrou? Rui a senu. Vous comme ela. Precisamo de confirmar a identidade. Diz que vous comme ela. O setom era tão absoluto que o paramédico não se atreveu a discutir. Ele subiu para a ambulancia, sentando-se ao lado da maca. A menina jazia imóvel, o rosto pálido, a sua pequena mão fruxa de bexo do cobertor. Rui olhou para bexo, notando a mancha de lama ainda agarrada ao seu pulso, exatamente onde estava a pulsera gravada comme Mariana, e colocou a sua própria mão sobre a de lá, dando le aperto suave. A luz azul vermelha intermitente da ambulancia cortava manuat como coraçao frenetico abate. A cidade recuou atrás de lesse, pela frente, a longa e escura estrada engoliu cada somme. Rui olhou pela janela embaciada, a sua mente a girar. Ele não tinha acreditado no destino, mas esta noite, no meio da chuva e do vento, soube que algo fundamental acabara de mudar. A ambulancia avançou pela noite, descendo para trás a lixera do Parque Industrial de Valongo, onde o vento ainda uivava, a chuva ainda caía, e na escuridão, fino reo de luz era segurado pela mão tremula de o même que pensava que o seu proprio coração tinha parado de bater a muito tempo.
O primero som que Rui registu quando a porta da ambulancia se abriram foi o assobio do vento a rasgar o corredor estreito das urgência. O brilho branco e forte das luz fluorescente fait lo semicerrar os olhos. Enfermera em uniforme médico coriam ao lado da maca, a sua voz aguda e urgente. Pulso bexo. Ponam uma via intravenosa. Levemna para au cubiculo de trauma 4. Rui a anda naotina largado a peu que na mao que segurava. A menina foi levada rapidamente a través das porta automatica, a su appel tao pallida que eracas translucida. En tao, uma enfermera interveio rapidamente, senor, nao pod passar deste ponto. Ele foi afastado suavemente, mas mesmo quando a porta se fecharam, o celular permane se fixo na peu que na pulsera de prata que brilhava no pulso de la. Ficu imóvel no corredor, a respiração pesada. O bip bip ritmico do equipamento de monitorização filtrava-se a través da janela de vidro, soando fino e fragile, como fio preste a romper-se. Uma mulher de meia idade comme uma bata branca aproximus dele. Hola, foi o senhor que ligu para o 112. Sim, responde Rui vos bexa. Sua DRA. Ana Costa, chef de medicina de urgência. Ela retirou a luva, a sua voz seria mas calorosa. A menina tem cerca de 8 anos. Está gravement desnutrida, comme sine de negligencia prolongada e maltrato físico. Estamos a administrar le fluido e a verificar se tem le so interna. Rui engoliu seco. Ela tem hipótese de resistir? Neste momento, sim, mas é demasiado cedo para dizer com certeza. Jovem agente da polícia apareceu como caderno na mão. Desculpe, senhor Almeida, precisou de le fazer alguma pergunta. Rui virou-se ligeiramente, à luz a refletir-se no seu rosto cansado. Tem alguma ligação com esta menina? Não. Fui apenas o transante que parou. Viu mes alguém no local? Não. Apenas o lixo e a chuva. Mais nada. O agente assenu, anotou alguma nota e entregou le formulario de declaração de testemunha. Se precisarmo de mes testemunhos, entraremo contacto. Rui olhou para o papel. A palavra criança desconhecida, sexo feminino, aproximadamente 8 anos pareciam gravada na sua visão. Arrepio frio percorreu a espina. Na sala de espera, sentou-se silencio, os sapato ainda enlameado, a gabardina descartada numa cadeira, manchada de lama e pouco de líquido hemático. O cheiro metálico ainda se agarrava a sua maos, apertando-le a garganta. Pela primeira vez ano, Rui percebeu que estava a tremer, nao de frio, mas da sensação de pavor impotente que o invadia. A porta abriram-se. ADRA. Ana saiu, bexando a máscara. Ela está estabilizada, mas permanece como a profundo. Estamos a transferir-la para o piso de pediatria, no terceiro nível, para monitorização continua. Posso. Posso vela. Sim, mas só por breve momento. O corredor do terceiro piso era longo e silencioso. A luz noturna tenue refletia-se nos azulejos branco do chão, espalhando-se como água. No quarto, a menina era pequena de bexo dos cobertor, o seu rosto minusculo mal visível entre o emaranado de lina intravenosa e monitor. A pulsera de prata ainda estava no seu pulso, a única coisa limpa intacta. ADRA. Costa parou ao seu lado, a sua voz sussurrou. Se nao ativessem trazido uma oraante, e la nao teria sobrevivido. Rui olhou para os ligero hematoma no seu pulso esguio. Nao responde, apenas zero a maos puno. O som leve de passo aproximus se portra. Jovem de fato cinzento aproximus. Desculpe, su Diogo Rebelo, o assistente social interino designado para este caso. Ele mostrou a sua identificação. Estamos a tentar identificar a vítima. Senhor Almeida, encontrou algo além da pulsera. Rui tentou recordar a cena na lixera. Achou que havia algo mais, lembrou-se de pedaço de tecido bege por perto, cas levado pelo vento. Não tenho a certeza. Se puder, por favor, volta ao local de mana. Cada detalhe est crucial. Rui assenu. Irei. Quando Diogo se foi, ADRA.
Anadis em vos bexa, naumuita jante faria o que o senorfez estanuat. Ruiolu para amenina adormecida, respondando lentamente, naoteno a certeza de oter feto pelarazo certa. Anuat aprofundus. Alus no quarto do hospital diminuiram, dexando apena au ritmo constando ventilador. Rui ficu do lado de fora da porta de vidro, comme a maos no bolso. La dentro, Mariana, au nom que le na pulsera, agitus légèrement. Assua palpebra tremram, suspiro fino escapule. Ele approximus, pressionando au rosto contra au vidro. Amenina franzu au sobrolo suavement, de poids lagrima caiu. Uma unica gota clara, traçando camino pe la sua boscha, onde a lama seca inda se agarava. Ninguém meno quarto viu. Apena ele. Rui en costu attesta au vidro frio, a sua mao tocando suavement a superficie fria. Por instant, sentu au se coraçao bate comme força, uma sensasao que pensava ter desaparecido comme osano que passara focado unicamente no lucro no pode. La fora, o amance approximava se cotlosamente do horizonte. Uma luz fraca filtrava se a través da moldura da janela, illuminando o rosto da menina. Rui permanece ali, et silencio, ate a mudança de turno da s'enfermera. Viro se paracer, a sua sombra alongar-se no chao branco, sando lentamente engolida pe la luz que se desvanecia. Quando saiu do hospital, a brisa da mana era cortante, trazando o cheiro a orvalo e asfalto molado. Rui abriu a porta do se carro. A gabardina que tina descartado na noite anterior ainda estava lá, manchada de lama pouco de líquido hematico, amarrotada no assinto de couro. Na primera luz do dia, uma fraca mancha avermelada brilhou de poids de desaparece. Sentu-se comme a maos no volante, mas nao ligu au motor. La fora, a cidade da serra da estrela acabara de acordar, mas na sua mente restava a imagem da pequena mao a agarrar a pulsera de prata, sinal fragile de uma vida que ainda se agarrava desesperadamente a este mundo. A manano parc industrial de Valongo era invulgarmente sombria. Nevoeiro danso cobria a area, como se anuat se tives recusado a partir. Rui estacionou junto a estrada la Macinta. Saiu, o vento frio chicoteu le imediatamente au rosto. De bexo dos sepe, o chao era uma mistura la Macinta de chuva e de trito. O fedor a de composisao era pesado no aer. O casaco que usava ainda conservava o levchero a hospital, uma mistura de desinfetante au calor persistante da menina. Diogo Rebelo gia estava a espera, segurando uma camara saco de prova. Nao esperava que multimilionario como o senor se metes nom lugar como est, dis ele, meo a brincar. Rui responde secamente, face a apena o se traballo. Diogo oferece bref sorriso, de poids agachou se sobre a pila de trito. Falando a serio, os tipo como ce tipo de dinero costuma massinar chèque de saparse. O senor voltu. Rui nao responde, os se holos avarem lentamente au terreno vazio. A chuva da noite anterior d'exara inumra posa, refletando a luz cinzenta e metallica da mana. Os saco de lixo estavam aberto, a moscas biam prodigiosamente. Ele recordou a noite anterior, a imagem da menina imovel, a sua pequena mao a agarrar a pulsera de prata. A cada passo que dava, os se sapato afin davam semen a lama, fazendo som suave pegajoso. Por aqui, chamou Diogo, apanando pedaço de tecido beige complètement encharcado. Colocuo cuidadosamente nom saco de plastico para prova. O se tom tornu se me serio. Tem logotipo desbotado. Dex me ver. Ele limpu suavement a lama. Clinica familiar durao. Disle alguma quasa, Diogo? Rui abanu lèvement a cabeça. Nao. Diogo pegou no telemovel, verificando rapidamente a base de dado. Entendido. Uma clinica privada nos arredor da serra da estrela, fechada a 2 anos. O proprietario era o docteur Miguel Durao, que falso nom acidente de Viaçao. O nom da sua esposa era Sandra Durao. Rui se miserava os solos. Sandra, repetu eleonom, como se o tives ouvido algom lugarante. Diogo olu para ele. Pod ser apena uma coincidencia, mas se est vestido pertence a menina, o me provavele que ela esteja ligada a esta familia.
Temuma morada. Sim. Film da travessado cedro oco, a cerca de 16 km daqui. Os doa omen voltaram para o carro. A viagem até atravessado cedro oco le voos a través de uma area suburbana sombria, onde arvor sem fola se erguiam bruscamente contra o CU, como dedo au sudo. Quando viraram para a fexa estreta, o nevoeiro ainda não se tinha dissipado, e a casa era escassa. Finalmente, uma casa apareceu à vista, telado de tela cinzenta, paredes manchada e uma porta principal de madeira podre. O número da casa era fraco, mas o apelido durao era mal visível na quexa de correio inclinada. Diogo deligou o motor e suspirou. Parece que está abandonada a século. Rui abriu a porta e saiu. No passio da frente, a erva danina cresciam espessa entre os paralelepípedos, mas ele notou marca de pneu fresca, pressionada profundamente na lama humida. Alguém voltou aqui, afirmou ele em voz baixa. A porta de madeira abriu-se comme rangido seco e assustador. O cheiro a mofo e po sufoco o air intérieur. Rui ligou a lanterna. Na sala de estar, os move ainda estavam no lugar, sofá velo, uma estante tombada e uma moldura torta pendurada na parede. Ele aproximou-se. O vidro estava rachado na diagonal. A foto mostrava uma mulher loira, Sandra, presumivelmente, segurando uma menina de cerca de 4 anneaux, en bas a sorrir radiantemente. Mas o lado direto da imagem fora deliberadamente cortado, dexando apenas metade do braço de outra mulher, usando grande anel de diamante. A luz da janna bateu no vidro, refletando-se no olos de Rui, enviando arrepio involuntario pela sua costa. Achou que esta e a menina, diz Diogo, inclinando-se para olhar. Mariana, diz Rui. Ele acenu lentamente. E quem a mulher que foi cortada da moldura? Diogo encolou o sombro. Pode ser alguém de quem não queriam falar. Aventuraram se me para dentro. A escada de madeira gemeu. Nas paredes, havia longa marca de arano, como se alguém tivesse aranado o gesso. No final do corredor, uma porta estava ligeiramente entreaberta. Lá dentro, quarto de criança. A tinta rosa desbotara, o papel de parede estava a descascar. Urso de peluche partido jazia abandonado no chão. Ao lado da cama, havia pequeno cobertor e pedaço de papel dobrado apressadamente, colocado entre os brincos do velo. Rui pegou nele. Rabiscado desordenadamente a lápis, estava ma palavra, não confinela. Ele ficou imóvel, uma sensação fria a espalhar-se da sua coluna para a mouse. Diogo le por cima do seu ombro. Ela? Ela quem? Rui não respondeu, o seu olhar fixo no urso de peluche. Olo tinha sido cozido comme fio preto. A menina pode ter escrito isto. Isso significa que ela conhecia o medo. De repente, som veo do andar de cima. Suave rangé de madeira, nuito fraco, de poids silencio. Diogo olhou para Rui. Ouviu isso? Rui acenu, indicando silencio. Movram-se silenciosamente direção a escada, a sua lanterna avaricada de gros. O som voltou, destave me claro, como se alguém estivesse a mudar de peso. Assim que chegaram ao patamar, uma figura passou por uma janela no segundo andar. Cablo castano comprido, casaco escuro. A sombra passou e desapareceu direção a saída traseira. A alguém aqui, gritou Diogo, correndo escada abexo. Rui seguiu, o coração a bater comme força. No passio, motor rugiu. Carro velo estava a ser a toda a velocidade pelo camino de terra, levantando la por todo o lado. Rui corre para perto, conseguindo apenas vislumbrar a matricula meo obscurecida pela lama, mas conseguir a primeira parte, VAL3. Ele cerrou o punho. Apanea e Diogo estava sem folgo. Conseguiu o número. O suficiente para rastrear. Sim. Diogo pegou no telemóvel rapidamente digitou os caractères. Momento de poids, o écran mostrou resultado. Bem, essa matricula está registrada nome de Carla Valente. Ele ergueu o olhar. Es nome diz-le alguma coisa. Rui abanou a cabeça. Não.
Ela era a segunda esposa de Miguel Durao. Oaer para se congelar. Apena o som do vento assobiava através fresta da porta. Rui virou-se, Orlando para a casa de Toriorada. O que ela estava a fazer de volta aqui? Diogo respondeu em voz baixa, talvez a limpar o passado. Ou talvez a apagaelo. Rui regressou à sala de estar. A fotografia de Antequera no chão, o vidro estilaçado. Agachou se para a apanar, limpando le opo. Uma luz fraca filtrou-se pela porta, iluminando o rosto de Sandra na foto. O seu sorriso suave agora parecia assustador, como se tivesse acabado de se devancer no ar. Ela está morta, a Sandra, perguntou Rui. Diogo respondeu lentamente, não a certidão de óbito oficial, mas também não a atividade de poids de o Miguel ter falecido. E como se ela se tivesse desvanecido. Rui ficou em silencio. O vento la fora levantou-se, fazendo a porta de madeira bater repetidamente. Guardou a foto no bolso do casaco e virou-se para ser. Começou a chover, a primeira gota a cair no degrau de madeira, quebrando-se em pequena salpicadura. O cheiro a terra molada, metal oxidado e a sensação gelada de segredo enterrado invadiu. Diogo subiu a gola, Orlando para Rui. Qual é o próximo passo? Rui abriu a porta do seu carro, a sua voz firme. Encontra-la. A Carla Valente. Sim. Se ela voltou aqui, sabe algo que não sabemos. Entrou no banco do condutor e ligou o motor. Os limpa para-brisa varram o vidro, afastando a espessa camada de chuva. No espelho retrovisor, ave la casa permaneceu imóvel, a janela do segundo andar escura. Mas quando o carro saiu da fexa, relampago cortou o seu, nesse breve momento, Rui jurou que viu uma sombra a olhar pela janela do segundo andar. Os pneus através da lama, descendo rasto longo e sinuoso no chão. O trovao ribombo ao longe, anunciando o primeiro aguacero forte da estação. Rui apertou o volante, os seus frio e resoluto. No seu bolso, a foto estava a ficar umida, a tinta a começar a escorrer, mas os olhos de Sandra na imagem ainda pareciam seguir-lo, silenciosamente, implacavelmente. Acelerou, desaparecendo na chuva. A chuva da noite não se cara completamente. Longa fexa de água ainda se agarrava na fachada de vidro do edifício administrativo que albergava o escritório de Diogo Rebelo. Rui entrou, a sua gabardina ainda umida, a gota a acumularem-se no chão de pedra cinzenta. Não falou, apenas colocou a foto da família Durao, que encontrara no dia anterior, sobre a secretaria. Ainda está umida, notou Diogo, pegando nome lançou e limpando suavemente a umidade do vidro da foto. Inclinou a imagem sob o candeeiro de secretaria, semicerrando os olhos. Este corte não é acidental. Alguém tentou deliberadamente remover uma terceira pessoa desta fotografia. Rui sentou-se a sua frente, a voz rouca pela falta de sono. Foi o que pensei. Mas por que dar-se ao trabalho? E apenas uma foto de família. Nem sempre, Diogo apontou para a linha de corte. A pessoa geralmente recortam o que querem esquecer, ou o que temem que outro possam ver. Ligou o computador, colocando a foto ao lado do ecrã para comparação. Aqui está Sandra Durao e seu marido, o Dr. Miguel Durao. Foto de arquivo logué a Parsram. Miguel, o même de aspecto amavel comme sorriso suave, e Sandra, olhos brillantes mas cansado. Diogo percorreu os arquivo. Miguel morenom acidente de Viaçao a Doisano. Sandra. Sandra false alguém mesesante. Cancro e fase avançada. E a menina, perguntou Rui. Mariana Durao, respondeu Diogo, a sua única fila. Tina Ciano na altura. Ele fez uma posa, bexando a voz. Mas entradu a morte, interveio outro nome, Carla Valente. Rui ergueu o olhar, o seu olhar a aguçar-se. Gia ouvi esse nome. E a matriculada atravessado cedro oco. Exato. Diogo abriu o arquivo de registro de casamento. Carla Valente. Et la foi enfermera particular de Sandra durant os meses fine. Ces meses de poids de Sandra false, casous comme Miguel Durao.
Rui recostus na cadera, amaos entre la sada. Isso et demasiado rapido. Demasiado rapido, concordu Diogo. De poids de Miguel Moreno accidente, a custodia total de Mariana foi transferida para Carla, segundo testamento validado. Rui franziu o sobrolo. Ou seja, Carla tornus tanto a tutora legal como a controladora de toda a herança que Sandra Dexu a sua fila. A sala ficu silencio. La fora, a chuva constante que Baciano parapeto da Jeanne la soava como relogio a faze tic-tac, lembrando que a cada minuto que passava, uma pista esfriava. Diogo levantou-se, arrumando os arquivo. Gia solicité os registro de propriedad. A casa da travessado cedro oco foi transferida para Carla apena me ando acidente fatal de Miguel. Foi uma transferencia legitima, notariada. Elatem motivo para l'imparos serasto, dis Rui. A casa estava abandonada, no entanto, alguém voltou. Ela não desapareceu, Diogo. Está a vigiar. Possivelmente, respondeu Diogo comme Cotla, ou alguém quer que pensemos isso. Trocaram olar, sem dizer nada. Diogo acendeu cigarro, mas não de uma passa. Vous sollicitar uma investigação alargada, rastreando o paradero de Carla Valente. Mas se ela realmente motivo financeiro, devemos ter cuidado. Acha que ela atentaria real contra uma menina. Diogo fez uma posa por segundo. Rui, a pessoa que cruzam alina por uma herança raramente param nomero. Naclanuat, Rui regressou ao seu apartamento de Aranaceu. Estava tranquilo, a luz da cidade a refletirem-se no vidro, espalhando-se pela espaçosa e vazia sala. Serviu-se de copo de vino, o líquido vermelho a refletir-se na sua mão como uma pálida mancha de sangue. Mas não provu o vino. Tudo o que conseguia verera a imagem da pequena Mariana, encolhida na cama do hospital, a sua pequena mão ainda usando a pulseira de prata. Sentou-se a secretaria, abrindo o portátil. O nome Carla Valente a apareceu na barra de pesquisa. Uma série de resultados, Valente médical, uma empresa de cuidado de saúde privada que falhou em 2019. Por Bexo, pequena noticia, processo por negligência, suspecta de desvio de fundo e o desaparecimento de Carla Valente pouco de poids. Rui rolou para Bexo. Apareceu uma foto antiga e desfocada. A Muller de Cablo Castano, olar frio, sorriso fino. A luz do écran refletus no rosto de Rui, projetando se olos na sombra. Au téléphone toku, quebrando o silencio. Ele attendeu. Rui, sou o Diogo. A voz do outro lado era urgente. Acabei de verificar mes registros civis. A algo que precisa de saber. A historia continua. Carla Valente teve marido en dos durao, Pedro Sala. Desapareceu a 7 anos. Sem certidão de obito, sem prova de falsimento. Rui recostou-se, apertando o telefone. Desapareceu? Sim, o relatorio diz que ele partiu voluntariamente, mas a polícia nunca encontrou corpo. Acha que ela esteve envolvida. Sim, achou que ela se sente confortável comme quasi a devancerem-se, respondeu Diogo. Destave, ela não partiu sozinha. Rui ficou silencio por alguém seguindo. A luz fora da janela inclinaram-se, projetando a sua siluta na parede. Bexo, a rua da serra da estrela brilhavam, o transito a fluir constantemente, como o pulso de uma cidade insone. Mas no seu olos, so havia escuridão. Ligero movimento fora do painel de vidro feito parar. Na rua, frente a entrada do seu prédio, sedan escuro estava estacionado, imóvel. Os se faroa ainda estava aceso, projetando uma luz branca e dura sobre o pavimento molado. Ninguém saiu, a matricula estava obscurecida. Apenas silencio absoluto. Rui correu a cortina silencio. A luz extérieure diminui quando o tecido se fechou, descendo a sala sombra parcial. Puso o copo de vino, ouvindo atentamente o tic-tac do relogio, o seu proprio batimento cardiaco algom lugar la fora, o levsom de motor de carro a ligar de poids a parar. Abriu a gavta da secretaria,
Tiru pequeno utensilio de defesa e agarro comme força. O metal frio tornuo mes alertado que nunca. La fora, au somme da chuva comme su a intensificarse. Agota batram no vidro da janla, corando longa fexa, como dedo abate no vidro. Rui ficu ali, a su assombra a misturarse comme a escuridao da sala. Pronto. A chuva comme su a kerme forte, abafando todo os outroson. Os faroi do caro la bexo a unda brilavam intensamente, como olo a vigiar, patiente, sem pestanjar. Rui permanece imovel no seu apartamento escurecido, comme apena a luz do caro escuro do outro lado da rua a filtrar-se peu la cortina, refletando tenu reo no teto. Nao se move, ou vindo apena o seu batimento cardiaco afin d'ir-se comme o suave bate da chuva fora da varanda. Passaram des minuto au caro permanece imovel, os se faroi o lar frio e constante sobrele. Antao, abruptamente, au motor a se le suavement. Au caro afastus do passeio e de saparse no aguacero. Rui agarrou immédiatement au casaco, mettando au télémovel pequeno elemento de defesa no bolso. Mas nao ascende à luz. Apena delizu para au corredor e apanu o elevador silencio. Quando chegou ao estacionamento, o sedan escuro giatina desaparecido a muito tempo, mas a sua luz trasera ainda piscavam ao virar das esquina. Rui ligou au caro, montando a distancia, colando-se ao seu rasto. Ainda estava a chuviscar, cada gota a quebrar-se no para-brisa como tambor a bater no seu peto. O sedan escuro conduziu por uma série de rua vazia no distrito financeiro da Serra da Estrela, virando para fexa me estreta, indo cada vez me findo. Finalmente, parou front a edificio abandonado, a sua fachada completamente preta a janela estilaçada. O condutor saiu, alto, comme capuz escuro, e desaparece por uma porta de aço oxidada. Rui apagou a luz, usando o télémovel para tirar uma foto da matricula comme a luz fraca. Veral 319. Immédiatement enviou uma mensagem de texto a Diogo comme uma breve mensagem, achou que acabamo de encontrar alguém a seguir-me. Saiu do caro, agarrando o utensilio, e aproximus do edificio silencio. O cheiro a mofo e ferugem subia da escada partida. Cada passo que dava ressoava, misturando-se como o som da chuva a bater no telado de metal corrugado. No segundo andar, uma porta estava ligeiramente entreaberta. Rui empurrou suavement. A dobradiça soltu rangido penetrante. Lá dentro, o reo da sua lanterna varre a paredes, e o seu coração a fin douce. A paredes estavam coberta comme fotografia colada ao acaso, foto dele a discursar na gala de beneficencia, a porta do seu escritorio, Mariana detada no quarto do hospital, e ate Diogo comme Helena travessa do cedro oco. Varia tinam sido rabiscada comme canta vermela, cruz grossa de zenada no rosto. Na parede oposta, uma escrita tremula era claramente visivel sob a luz, na automata. Ela pertence no. Rui respirou findo, fotografando cada imagem. O ar na sala era denso, como se estives preste a explodir. De repente, lève ruido veo de tra. Metal a chocar. Virus. A porta de ferro a tradele bateux, o trinco automatico a enquexarse. Rui corre para ela, forçando o puxador, mas foi inutile. Passo ressoaram do andar de Bexo, rapido, de pois silenciado. Olu volta, de pois decidiu partir a moldura da janla. O vidro estilaçu para fora, e o vento frio entrou. Sem pensar, lançu se pela abertura, quindo sobre uma pila de vélo de trito no primeiro andar, o seu ombro abate comme força contra a borda de baril de aço. Ador lancinante fait os serraros dente, mas levantou-se, cambaleando de volta para o seu caro. A luz do caro acendram-se. A chuva estava me forte agora, a fexa de agua abate no vidro. O coração de Rui bacia comme força, mas os seolos estavam fixo comme fria determinação. Ligu o motor, Olando para o edificio escuro no espelho retrovisor, captando apena piscar de luz do segundo andar. Depois, devance-se. Ao mesmo tempo, no hospital de São João, uma luz branca pálida filtrava-se a través das cortinas da ala pediátrica. Leve suspirou. Mariana abriu os olhos.
Tudo a su a volta estava desfocado, o teto branco, o bip bip constant dos monitor. Piscu alguma vezes, a su a vos aspera fraca, como sussurro. Mae. Ninguém responde. Viro a cabeça e viu uma enfermera a verificar o gotejamento intravenoso. Está acordada, querida, disse a enfermera suavemente. Fica quieta. Está segura agora. Mariana tentou engolir, os seolos muito aberto pela confusao. Onde? Onde estou? No hospital de São João. Sim. O même truxte. Ele resgatute. Mariana piscu, repetindo suavemente, o même. Sim, soriu a enfermera. Ele vem visitar-te todo os dia. A menina virou o rosto para dentro, os solabio a tremer. Amae. Diz que uteno que confiar nas pessoa boa. Ele. A suavos devansese, de pois, e vos bexa, ele e uma boa pessoa. Sim. Pod confiar nel. Mariana fechou os olhos, a lagrima a molarem a sua almofada. Ao seu lado, a enfermera Ana acariciou le suavement au cablo, susurrando, dorme agora. Tudo ve ficar bem. De volta comme rui, ele conduzia pela rua molada da serra da estrela, a luz da rua a refletirem-se no vidro. A luz desfocava-se a cada fexa de água. Sentia que tudo a sua volta o vigiava, a janela, os penei publicitario, até o som da chuva abate no tejadilho do seu carro. Quando parou no estacionamento perto do seu apartamento, Rui suspirou. A chuva tinha diminuído. Verificou o telemóvel. A mensagem de Diogo apareceu. A matricula VAL 319 está registrada em nome das Industria Valente. Rui olhou fixamente para o ecrã. Industria Valente. A empresa de Carla Valente, a mulher da foto. Apertou suavemente au telefone, juntando todo os fragmento, Mariana, a pulseira de prata, a casa da travessa do cedro ocoe, agora, o edifício abandonado cheio de foto de vigilância. Ergueu o olhar, encontrando o do alto edifício de vidro do outro lado da rua, que refletia a luz da rua. A sua sombra fendu-se comme a myriade de luz, como se estives rodeado por inumero olos. Rui falou e vos bexa, a sua voz profunda rouca. Nuito bem, Carla. Quer que u par? U vous mélange. Ligou novamente au carro, o motor a ribombar na noite. O véculo virou para a avenida molada, a sua luz traseira a misturarem-se como o escasso transito da serra da estrela, onde a tempestade passara, mas a escuridão ainda persistia. No hospital, Mariana move-se no se sono. Ao seu lado, a boneca partida que a enfermera encontrara entre os artigo velo foi colocada na sua almofada. O seu braço de tecido estava cosido torpemente comme fio branco, o seu olo esquerdo torto. A menina sorriu fracamente no se sono, agarrando a mão da boneca. La fora, o amance ainda não tinha chegado. Na mesma cidade, du a vida acabavam de despertar, o même que se adentrava numa escuridão desconhecida e uma menina que aprendia a confiar de novo na bondade humana. No telemóvel de Rui, apareceu outra mensagem de Diogo, a Industria Valente fora encerrada a 3 anos, mas os registros da empresa ainda mostram diretor ativo, Polo Valente, o irmão de Carla. Ele nunca desapareceu. Rui olhou para o ecrã, o seu olhar fixo. Depois, dirigiu-se para a estrada que conduzia ao Parque Industrial Oeste. Sabia que o jogo tinha ido para além da linha entre o certo e o errado, e esta noite, sob o vidro coberto de chuva da serra da estrela, alguém ainda estava a vigiar cada dos se movimento. Rui subiu rapidamente os de gros molado do edifício do arquivo municipal. A luz dos grosso quexilo de vidro refletiu-se no seu rosto, frio, intenso e silencioso como aço. Diogo esperava no atrio, segurando uma pila de formulario de autorização de acesso. Levei tre telefonema privilegio de investigação de emergência, disse ele enquanto Rui se aproximava, mas finalmente conseguimos permissão para verificar os registros das Industria Valente o resto da herança durao. Rui acenu. Vamos a isso. Caminaram por longo corredor que conduzia aos arquivo. A porta de aço abriu-se, uma rajada de air frio emanou das prateleras de métal densamente emballada. Os se passou ressoaram.
o encarregado da supervisao, même me velo comme oculo colocado bexo no nariz, conduzios ao computador central. Esta e a area de registro comercial de herança, disse ele, a mao a tremer légèrement enquanto digitava no teclado. Mas devo avisalos, nuito dest arquivo tem acesso restrito ou foram alterado. Joralmente, apena o consultor juridico interno tem autoridade para fazer isso. Diogo olhou rapidamente para Rui e disse, altera registro origine? Sim, confirmou o idoso, a sua voz bexando. E nuito irregular. Rui apoiou a maos na secretaria. Pod mostrar-no a sexao relacionada comme Miguel Durao e Sandra Durao? O même inseriu mes alguém commando, de poids franzu au sobrolo. Isso e estrano. Ambos os arquivo esta ocas vazio. A ultima alteração foi a duasano. Diogo ergueu uma sobrancelha. A mesma altura que o Miguel Moreno acidente. Exato, disse o idoso. Mas ainda mes estrano, a pessoa que fez a alteração na odexu código de autenticação. Os registro de acesso foram apagado. Oer na sala tornou-se dançou. Rui cerrou a mandibula, falando e voz bexa. Isso significa que alguém interno interveio diretamente. Nao apena alguém, responde Diogo, os seolos agusado comme alerta. Alguém comme autoridade humarazao para proteger Carla Valente. Enquanto Diogo continuava a procurar copia de segurança, Rui vagu pela prateleira de metal. No canto inferior, encontrou uma quexa de arquivo enfiada no lugar errado. Puxua, sopro uma camada de pofino e folio a pagina amarelada. Uma pasta vela caiu. Testamento Sandra Durao, copia. Rui colocou a sobre a mesa, abrindo-a comme cuidado. A primeira frase fait o parar. Todos ativos ao transferido para Mariana Durao, para serem mantido sob a tutela de individuo designado por Sandra. Logo abexo, a sexao para o nome do tutor estava fortemente riscada. O papel estava enrugado. Inclinou o papel sob a lampada, detentando tenu risco de tinta restante. Unico caractère, P. P, Rui congelou. O que se passa, perguntou Diogo. Ele apontou para a sexao riscada. A primeira letra e P2. Rui. Diogo ergueu uma sobrancelha. P. Não pode ser. A voz de Rui era rouca. Não conhecia a Sandra. Mas. Ele fez uma pausa, olhando para a distância. Poderia ser Polo Valente. Polo Valente. O irmão de Carla, responde Rui. Au fin d'ador das Industria Valente. Diogo digitou rapidamente no computador. Arquivo apareceu. O logotipo das Industria Valente ao lado do nome Bera Capital. El costumava estar associado a sua empresa, notou Diogo, os seolos avarem a nota. A 5 anos. Contrato de investimento estratégico assinado por Rui Almeida e Polo Valente. Rui sentiu o seu coração a fin darse. Me Deus. Assinei como ele não tinha ideia de que ele estava ligado a Carla. Diogo acenou lentamente. Portanto, se Polo Valente contactou a Sandra onde ela false, poderia tê-la enganado para assinar ou tê-la forçado a transferir a gestao dos ativo. Depois, o Miguel Moreux, e Carla tornou-se a tutora legal. Os registro foram apagado, terminou Rui, para ocultar o facto de que a Industria Valente estavam portra de tudo. Olaram se silencio. Uma cadeia de evento en quexus como quebra cabeça aterrador. Sandra adoes, Carla aparece, Miguel mor, os registros sao apagado, e a Industria Valente colapsam, mas ainda tem diretor e funcionamento. Diogo fechou a pasta, a sua voz tensa. Olá, precisamo de medo que paplada. Precisamo de encontrar alguém que conheça a Sandra. Rui responde, sei por onde começar. Seram do edifício ao meodia. Uma fina chuva regresso. O vento do rio trazia cheiro metálico e úmido. O carro de Rui parou e frente a pequeno café no arredor da cidade. A plaça de Madeira estava gasta, comme a inscrição o Café Aurora, desde 2005 minutes. A Sandra trabalhava aqui, perguntou Diogo. Sim, responde Rui,
Abrindo a porta. A campena de cima tilintu, o chero a café torado en cheo aer. Au café estava vazio, exceto por uma muller me vela à l'impar copo no balcao. Rui approximus do balcao. Desculpe, l'embrasse de Sandra Durao a traballar aqui. A muller ergue o olar, os se olos basso a illuminarem se de repente. A enfermera loira? Claro que me lembro. Costumava vir cedo, sempre trazia peu que no caderno. Quatadina, estavata odoante. Notu alguém que vies vela regularmente? A Donna Maria, l'embrousse lentamente. Sim, momem alto, bem vestido. Pedia sempre café preto, sem açúcar. Namao, usava anel de prata gravado comme du letra, PV. L'embrome claramente porc à luz refletia sonel, brillando por todo aquel canto. Rui Diogo trocaram molar. Polo valente, murmuraram en bosse. Seram do café silencio. O vento frio passou pelo velo penei publicitario. Rui parou ao lado da estrada, abriu o bolso e tirou a photo de Sandra que troxera da travessa do cedro oco. Olu de perto e o fogo. Na mao da muller na photo, o anel de prata era claramente visível sob a luz. A inscrição o PV e destacava-se, exatamente como a Dona Maria descrevra. Virou a photo, notando inadvertidamente pequeno pedaço de papel colado na parte de tra. O canto estava manchado de amarelo. Descoluo suavemente, uma letra tremula tinta azul desbotada aparece, se alguém l'eristo, proteja a menina dos valente. O mundo intero parece parar por momento. Rui sentiu a sua mão começar a tremer. A ultima pesado quebracabeçatinam se enquexado numa forma aterradora. Sandra sabia. Sabia en demoré que Elviriam pela sua fila. Olu pela janela do carro. Uma forte rajada de vento passou, fazendo comme que alguém papei solto do assinto se armolinassem numa poça à beira da estrada. Rui agachou-se, apanando cada fola, a sua mão a tremer incontrolavelmente. Mas os seolos brillavam. Diogo permaneceu silencio, apena a observar. Finalmente, perguntou o que ve fazer. Rui apertou o papel comme força, a sua voz bexa, cada palavra pesada como aço. Vous procurar o valente. Ligo au carro, os pneus a levantarem agua da chuva. O motor rugiu, ressoando na estrada molada. O seu da serra da estrela estava a escurecer, o vento a levantar-se, nesse momento, Rui soube, a partir de agora, isto não era apenas uma investigação. Era uma declaração de guerra. Uma chuva levcaia sobre a serra da estrela en canto ruicea da cidade. O mapa mostrava ponto vermelho a piscar, a ultima coordenada extreda dos registro de envio das industria valente. O texto mina da Ribeira, sitio abandonado era claramente visível. A antiga mina de cobre nos arredores a oeste, outrora o orgulho da família valente, era agora apenas uma colçao de armazém enferrujado lama fria. O vento trazia o cheiro a ferro oxidado e de composição umida en canto Rui parava junto ao portao de ferro derrubado. Os cine de aviso podre balançavam comme a brisa. Saiu, ligando a lanterna. Oreo amarelo pálido va refila de contentor velo, paredes de tijolo manchada de preto e musgo espesso. No centro da mina, grande armazé mergias precariamente, a sua porta de métal légèrement entreaberta. Rui approximus lentamente. Na escuridão do armazém, Oreo da sua lanterna puso nom carro escuro estacionado silenciosamente lá dentro. A matricula estava obscurecida pelo pó. VAL 3. Ele parou, o seu coração de saltou. Era o mesmo. Uma voz falou de dentro, profunda e fria, ressoando no vasto espaço. Esta a mina procura, Rui Almeida. Rui virou-se. Uma figura emergiu de entre la prateleira de métal. Carla Valente. O seu cabelo castano estava bem cortado, o seu rosto assustadoramente calmo. Usava longo casaco preto, os seolos a brilhar como vidro a luz da lanterna. Não parecia alguém fuga, mas alguém a orquestrar uma reunião pré-estabelecida. Rui bexou a luz, a sua voz sussurrou. Até que responda pelo que fizeste. Ela caminhou lentamente na sua direção,
os se salto a clicar no chao de cimento frio. Quem pensa que Rui? Salvador? Ou apena alguém a compensar a sua apropria culpa. Rui franziu o sobrolo. Que culpa? Uma ve assinast comme a industria valente, nao foi? Ajudast o polo a abrir a porta para que os ativo da mina familia nao fossem embargado pelo governo. Agora está a fazer de bom samaritano? Rui ficu silencio, a sua respiração a tornar-se pesada. Nao sabia o que estava a fazer. Mas tu sabia. Abandonaste uma menina numa lixera. Acha que isso é proteger alguém. Carla parou por momento, os seolos a afiarem-se como faca. Estava apenas a terminar o que o polo começou. Ele não queria que nenom sang dura autocas no nosso dinero. Rui soltou uma risada seca e sem humor. Dinero. Sempre dinero. Sandra foisse, Miguel foisse, agora a fila de les. Tudo por número numa conta. Não me fale de moralidade, Rui, Sibilu est là. O polo de te tudo. A tu abera capital nao estaria onde está sem o apoio das industria valente. Rui de me passo, o seolar como uma ferida. Ele destrui a familia de uma mulher que uma ve confiu nel. Tu, Carla, assististe. So peso uma coisa, onde que a Mariana se enquexa no te plano de negocio. Carla ficu silencio por momento onde de soltar uma risada suave. Acla menina. Nao devia existir. Sandra tanto escondela, mas o polo descobriu. Ele disse, se nao o verdero, os ativo revertem para a lina valente. Apenas segui ordan. Ruiolu para ela, a sua expressao a beira de se quebrar. Lixo. Ordan? Chama a tirar uma menina para uma pila de lixo ordan? Carla encoleu o sombro, a sua indiferença arrepiante. Nao entenderia. A coisa maior do que a moralidade. Vever. Tiro peu que no pendrive do bolso do casaco, o brilho prateado a cintilar na penumbra. Atiro a ospe de Rui. Quer prova? Pega. Mas nao vivra o suficiente para a usar. Rui inclinu se para o apanar, nes preciso momento, motor ruju forado recinto. Os faroa varam atrave das fresta da porta, illuminando o poem redemoino. Figura movramse, nuita figura. Ele virus para Carla. Ela recuara para a parte de tra, o se rosto cas a dissolve sena escuridao. Devia ierte emboradaki, Rui, reçu a sua voz. Ou fica acaba como elle. Rui entende. Estava encurralado. Recuou lentement dire sao a velo bidao de oleo, mettando o pendrive no bolso do casaco. Passo resoaram de toda a direso. Agarro o bidao, empurou comme força contra a parede, o oleo derramus no chao. Tiro isquero, observando a pequena chama azul, de poids d'exo aquer. O fogo pegou rapidamente, explodando numa labarda feroz. Ouviram se grito. A luz amarela e vermela enche o armazém, fumo espesso a elevar se porto do lado. No caos, Rui lançou se para uma porta lateral, agachando se corando a través do fumo. Projetil passou a zimbir pela sua orla, cravando se na parede. Nao parou. Saltou pela moldura de uma na partida, quindo sobre uma pila de vélo de trito no primero andar, o se ombro abatté comme força contra a borda de baril de aço. Adore lancinante fait o serraros dante, mas levantou se, cambaleando de volta para o se caro. A luz do caro acendram-se. A chuva era mais intensa agora, a fexa de agua abatte no vidro. O coração de Rui bacia comme força, mas os seolos estavam fixo comme fria determinação. Ligo o motor. Rugiu a vida, os faroa a cortar a través da chuva ofuscante do fumo. Olu pelo espelho retrovisor. A través da neblina, a siluta de Carla permanecia imóvel, metade do seu corpo engolida pela luz do fogo. Ela não estava a correr. Estava apenas a observar. Rui pisou no acelerador. O carro afastou-se a toda a velocidade, deixando rasto branco a rasgar a noite. Atra dele, o armazém explodiu novamente,
lamina de métal avoir para au seu como fragmento de segredo a ser incinrado. A chuva persegu au se caro, au vento a chicotear a janla, au chero a fumo a inda se agarava au casaco de rui. Abriu au bolso, tirando au pen drive. O objeto pequeno, frio e metallico. Olu para ele, de poids apertuo na palma da mao, a su a respiração ofegante. A noite sobre a serra da estrela ira dança comme chuva e fumo. No som do motor, unico pensamento abriu camino na mande de rui, se carla ira apena a operadora, antao polo valenta ainda estava la fora, a observar tudo, a esperar do ce momento para agir. A chuva sobre a serra da estrela na clanoite parecia quer de uma mao gigante tremula. A rua estava escorregadia, os faroa refletiam se fexa longa e ofuscante, como faca. Rui agarrou au volante comme força, a su a respiração ofegante. Atradele, os veculo escurodos valent approximaram se rapidamente, a su a luz avare au tchao molado. Os pnerangeram, fort estrondo. Pum, pum, pum. Projectile passou a zimbir, estilaçando au se espello latéral. De uma guinada brusca. Au carreau d'Elisou de lado, batteu na grade de protessao e de poids precipitu se por atero la macinto. Au véculo sacudu violentement, impactando repetidamente. Au motor uivu como uma besta ferida. Finalement, paru junto a margem do rio. Au vapor subia fracamente do metal a arfece. Rui au fegu por aer, au chero a fumo e gasolina a misturar-se comme au sabor metallico a sang. Au se ombro esquerdo la tujava, au projectile rosarao, dexando rasgo profundo. Pressionou a mao contra a ferida. Abriu a porta e saiu para a chuva. O aer era frio, afiado como uma lamina. No se bolso, o pen drive ainda estava lá, molado, mas intacto. Soltu uma risada abafada, fracas e curta, que se fendu comme au somme da chuva. A cena mudu para o hospital de São João. A escuridao envolvia au corredor, a chuva abatte constantement no vidro da janla. Na a la pediatrica, Mariana acordou comme au somme de alarme distante, lamento longo e prolongado, interrompido abruptamente. Santu se direta, os olos nuito aberto na penumbra. A porta do quarto abriu-se de rompante. Uma enfermera entrou, alta, comme au cablo bem apanado. Mas nao era a enfermera Ana. Esta Muller soriu suavement, a suavos calma e relaxante. Nao te assust. Vous levarte para lugar seguro. Mariana congelou. A luz, consguver a mao da enfermera. Nela, anel de diamante brillava. Encolese, a suavos a treme. Mae. A Muller inclinou a cabeça, o se sorriso frio. Nao, querida. A tu a mae era demasiado fraca. Vous protégete mv de là. Mariana recuou contra a cama, o se coração abatte comme força. Nao quero hier. Nao ten escola. A Muller agachou se, estendando a mao. Mariana gritou. O grito era pequeno, rouco, perdido no som da chuva la fora. Rui ligou au carreau. O véculo tremia violentement. O se telemovel vibrou, o écra a piscar, Diogo. Colocu em altifalante. A voz de Diogo, urgente, sobre a estática, Rui, acabou de receber noticia. A Carla está no hospital. Rui. Ela está a exigir ver a Mariana. Rui apertou au volante, os se olos a brillar. Nao. Ela nao ve por dedo na cla menina. Nunca me. Onde está? Está ferido? Nao importa. Estu a camino. Pisu no acelerador. Os pneu pulverizara magua, criando longa fexa na estrada. A chuva tornu se me pesada, a luz do caro a piscar como mancha de sang no espello. A ferida no se ombro estava a encharcar a sua camisa, cada solavanco, cada tremor a fazer o estremece. Mas a sua maos permaneciam colada ao volante. A estrada da Montana era sinuosa. Numa curva apertada, cas perdeu o controlo, mas consgumente elo. A luz da cidade piscaram fracamente a distancia. Rui buzinu comme força, como se o som pudes dissipar a escuridão que o consumia.
Hospital de São João, terceiro piso. Mariana estava escondida debaixo da cama. A chuva bacia mais forte na janela, relampago a cortar o seu adevancesse. A mulher, Carla Valente, estava de pé no meio do quarto, os seus aguçado e frio avare a area. Onde está, Mariana, a sua voz era suave como sopro. C'est. Não te vous magoar. Mariana agarrou a sua boneca partida. A pulsera de prata no se pulso delizu, rolu e bate levement na armação da cama. Tink. Som pequeno, mas suficiente para Carla virar a cabeça. Mariana agachou-se, apanando a pulsera. Na penumbra, o nome Mariana e gravado na prata refletus no seolos. Carla sorriu fracamente, uma estrana mistura de pena e odio no seolar. E por isso que tende de desaparecer, sussurrou ela. A fila da tressao. A porta do quarto abriu-se de rompante. Passo rapido ressoaram no corredor. Rui aparece, encharcado, coberto de sangue, comme utensilio na mão. Carla. A luz fluorescente refletus no seu rosto, os seolos basso pela chuva, reva e medo. Acabou, Carla, a sua voz era rouca, profunda. Solta isso. Carla virou-se, sem mostrar surpresa. Rui. Chegaste mais rapido do que pensais. Rui deux ou trop passou. Não te resta nenom lugar para ondier. Acha que a pode salvar? Ela segurou a pulsera. A Mariana e au resquicio de uma família que devia ter se desvanecido comme a Sandra. Sab. O polo tinarazao. Apena tenta mais rapido do que quelque tipo de dissuasao. Rui ergue o seu utensilio, a luz branca e fria a refletir-se no seolos. Termina agora, Carla. Nesse momento, o ar solidificou. Mariana, de bexo da cama, susteve a respiração, a sua pequena maos a agarrar a boneca. La fora, a chuva caia como se o seu se estivesse a quebrar. Relampago cortu o vidro, illuminando todo o quarto comme uma luz branca ofuscante. Carla move o ombro, sorriso fino no labio. Rui segurou o utensilio firme, o se dedo no gatillo a tremer légèrement. Olaramse, a apena algum metro de distancia, mas separado por abismo. A cena congelou. Todo o som convergiu na respiração de tre pessoa, uma menina, o même a sangrar, e uma mulher parada entre a culpa e o poder. Fora da janela, outro reo rasgou o seu. A chuva intensificou-se. Nesse instant, a luz refletus no cano do utensilio, apontado diretamente para o coração da antagonista. Rui apertou o gatilho. O clic reçu, som fino, como fio tenso a romper-se. O clic reçu, gelado. Rui manteve a sua posição, o utensilio apontado firmemente. A chuva fora da janela ainda a suatava. Carla permaneceu imóvel, a sua mão a agarrar firmemente a pulsera de prata, o seu rosto pálido à luz do hospital. Sem tremer, sem medo, apena a dormância de alguém que vivra demasiado tempo comme a sua malfeitoria. Larga-a, Carla. A voz de Rui era tensa, mas firme. Ela inclinou légèrement a cabeça, os labio a torcerem se nom sorriso ironico. Acha mesmo que tudo acaba comme simple puxar de gatillo? Rui apertou o punho. Não. Mas acaba aqui. Carla riu suavemente, a sua voz como vento frio a assobiar a través de uma fresta. Não entende, pois não? Não se trata apenas da herança. Aquela menina devia ter desaparecido comme a maedela. Sandra nunca merece ser escolhida. Pequeno som fez ruiolar para bexo. Mariana estava a ser de bexo da cama, o se pequeno corpo a tremer, os seolos cheo de lagrima. Agarrou a sua boneca partida, abafando soluço. Foste-tu que me attiraste. Carla virou-se, os seolos a brilhar como faca. Cala-te. Rui de passou e frente, protegendo a menina. Porc ninguém leve fazer mal. Nunca mais. Assim que a tensao atingiu o se ponto de ruptura, a porta do quarto abriu-se de rompante. Passo rapido ressoaram pelo corredor. Diogo aparece comme doigt agent armado,
assu a gabardina encharcada. Rui, afastate, gritou ele. Rui bexu o seu utensilio, respirando pesadamente. Os agente da polícia apressaram-se, rodeando Carla. Diogo aproximou-se, os seolos a fixarem-se no pendrive que Rui tirou do bolso do casaco. Isto contemo que ela metem, disse Rui, assu a voz cansada mas resoluta. Entregou a Diogo, assu a mão ainda pegajosa de sangue. Diogo ligou o pendrive a portátil móvel. O écran illuminous, refletando-se no rosto de todo. Apparut uma série de archivos, registros de transferencia de dinero, contrato falsificado, documento legué. Finalement, videoclip mostrando Polo valente Carla numa sala escura. A voz de Polo, fria e clara, o Miguel não ve cooprar. Se ele false, os ativo ira automatiquement para a tutora. Tu. Depois disso, apagamos os registros origine. Ninguém sabra que a menina está viva. Silencio mortal desse. Carla empalidece, os se labio a tremer. Nao. Ele obrigume. Estava apena a seguir ordem. Diogo olo a diretamente, a sua voz metallica e fria. Polo valente pode ter desaparecido, mas tu nao. Agora, ve pagar o preço. Os agente avançaram, torçando os braços de Carla atrás costa e aplicando algema. Ela debateu-se, gritando comme voz rouca, acha que a salvaste, Rui? Esta apena a rete os ativo para mim. Tudo voltará para os valente, eventuellement. Rui não responde. Apena observou, o seu olhar tão profundo como abismo. Encanto arrastavam Carla pelo longo corredor, os se passou ressoaram, cada passo corte no passado. Mariana ficou imóvel, agarrando a sua boneca, a sua lagrima a misturarem-se comme a chuva que soprava pela janela aberta. Rui ajoelhou-se ao seu lado. A chuva caiu sobre o seu cabelo, sobre o seu ombro, misturando-se como o seu sangue. Puso uma mão no ombro de lá, a sua voz tensa pelo esgotamento e pelador. Está tudo bem. Elagia não te pode fazer mal. Mariana ergueu o olhar, os seus molado, luminoso. Amae. Amae diz que conheceria pessoa boa. Rui olhou para a menina por longo tempo. A simple palavra perfuraram-le o coração. A tu Amae tinarrazao, respondeu ele, abraçando-a suavemente. Diogo ficou atrás de les, observando a cena silencio. No corredor, os agentes levaram Carla a través da porta de vidro, onde a luz intermitente do carro da polícia pulsavam na noite chuvosa. Ela olhou para Rui uma última vez. Não me reva, apena vazio. Rui sentiu o seu corpo ficar pesado. Apertou o braço à volta de Mariana, deixando que o calor o impedisse de colapsar. A mão de la era minuscula, mas nela havia algo que todo o seu mundo de riqueza nunca le proporcionará, confiança. No chão do hospital, no meio das poças brilhantes de água da chuva, a pulseira de prata de Mariana Delizu, rolou suavemente parou sob a luz branca. A luz refletiu-se, fragile pura, como a esperança reacendida. Rui apanua, limpo suavemente colocua de volta no seu pulso. Isto, disse ele voz bexa, et te. Sera sempre te. Mariana agarrou a sua mão com força, os seus muito aberto, susurrando, obrigada, senhor Rui. La fora, au som das sirènes da polícia devançou-se ao longe. A chuva abrandou, descendo o seu marcado por luz branca brillante. No quarto frio do hospital, no meio da umidade, do sangue das lagrima, uma confissão acabara de ser concluída, e novo começo acabara de se abrir. A pulseira de prata no pulso de Mariana brilhou fracamente sob a luz, como fragile risco de brilho na escuridão, assinalando o primeiro amance após o fogo da noite chuvosa. A costa da costa vicentina na primavera parecia uma ferida que finalmente sarava. Passara ano desde a noite chuvosa, desde que Rui a peu que na Mariana seram das sombra da cidade. O amance pintava a casa de ouro suave. A janela estava ligeiramente entreaberta, descendo a luz do sol derramar-se na peu que na cozina. O aroma a café enchia o ar, misturando-se como o suave susurro do vento exterior. Rui estava junto ao fogão, mexendo lentamente,
osse olar posto nas photo e molduradan apared. Uma mostrava Sandra e Miguel, os se rosto amave preservado navela imagem. Ao lado, uma nova photo capturavao a ele e a Mariana no dia que au tribunal le concedeu officiellement à tutela totale. Ambos soriam, sorriso imperfeito mas genuino. La fora, Mariana coria pelo jardim. O vento apanu o se cablo castano, attirando para a luz da mana. Nascio amao, estava ave la boneca, a unica quasa que restava do se passado, agora cuidadosamente reparada comme fio branco. Cada ve que elaria, dava volta, os se peut que no pe a pressionar a relva coberta de orvalo. Rui observou a cena a través da janela, au canto da sua boca a curvar-se ligeiramente. Por momento, est-ce que ce a sirène, os arquivo, a investigaço. Le vous au se café para o alpendre, s'entendo se na familiar cadera de Madeira. Sobre a mesa, uma pequena quexa de Madeira estava aberta. Dentro, estava a pulsera de prata, agora polida e brillante. Pegu nom pinsao e gravou suavement a superficie intérieure, Mariana et Rui. A letra, minuscula e subti, aparesram, simple masse permanente. Au somme de pneus arrangés sobre au cascalo anunciu visitante. Caro paru et front à porta. Diogo saiu, segurando saco de papel comme sorriso mais brillante do que o habitual. Trago boa noticia, dis ele, a sua voz ruca pelo a erdomar. Rui levantou se apertu a mao do amigo. Que sao a noticia? A industria valente foram officiellement confiscada, e polo valente acaba de ser detido perto da fronteira norte. Elenao podra fazer mal a ninguém, nincame. Rui suspirou, os se zombro afin d'arem se como se acabas de largar uma pedra maciça. Acabu mesmo? Diogo riu, abanando a cabeça. Nao, está apena a começar. Agora está a viver de verdade, Rui. Nao numa sala de reunião, mas aqui mesmo. Mariana correu, os se olos a brilhar. Tio Diogo, disse ela. Diogo agachou-se, entregando a menina pequeno saco de présente. Novo conjunto de aguar la para a nossa pequena artista. Mariana exultou, abraçando a quexa contra o peto. Rui observou a cena, sentimento que cas esquecera surgiu no seu coração, gratidão. Peu la tarde, o vento acalmou. Dentro de casa, Mariana sentou se junto a janela, misturando cuidadosamente a sua tinta. Trabalhava silencio, apena au somme do pincel a mover-se sobre o papel. Quando Rui entrou, parou diante da pintura inacabada. O findo era seu cinzento palido, e no centro havia campo vazio onde flor silvestre cresciam entre contorno desvanecido de saco de lixo. No centro, uma menina soria, segurando uma pulsera de prata. Onde es lugar, perguntou Rui voz bexa. Mariana ergueu o olhar, a sua voz clara. Au lugar onde me encontraram. Achou que ama e gostaria, se estivesse aqui agora. Rui sentou se ao seu lado, e silencio por longo momento. A brisa entrou, fazendo o papel de dezeno esvoaçar ligeiramente. Pusou a mão no ombro de lá, dizendo suavemente, amana, iremo lá. No dia seguinte, o seu estava perfeitamente limpo. A estrada que conduzia ao parque industrial de Valongo era diferente agora. Naome lama, Naome de trito. Apenar elva verde e flor silvestre. Uma nova plaça de Madeira erguia-se, jardim memorial Sandra Durao, onde a quasa esquecida renascem. Rui e Mariana pararam junto a estrada. Mariana segurava ramo de margarida silvestre, dando pequeno passo. Cada passo era uma memoria, a noite fria, au somme da chuva e a vaga voz da sua maeno se sono. Quando chegaram ao centro do jardim, a menina ajoelhou-se, colocando a flor na laje de pedra branca gravada comme au nome de Sandra Durao. Mae, sussurrou ela. Rui ficou atrás de lá, comme a maos no bolso, o vento do mar a revolver le cablo. Fechou os olhos, respirando findo. Nesse momento, ouviu o som da sonda, o vento e algom lugar, o riso suave de Sandra. Nao real, mas uma memoriada centrada do diario que le rano se arquivo, uma mulher que amu, que se sacrificou e que, finalement, dexu uma unica mensagem, proteja a menina dos valente. Mariana virou-se,
Sorindo, os seolos claro como a superficie domar a refletir a imagem dele. Pronta para voltar para casa, pergunturui. Sim, paix. Ele fez uma posa, depois soriu, o primeiro sorriso e meses que real chegava aos seolos. Olá, se quiser, a partir de hoje paix. A menina a senu, agarrando a su amao comme me força. Continuaram a caminar, a luz dourada do sol a estender-se como camino recém pavimentado. Olá, essa e a nossa historia para adormecer de hoje. A jornada de ruio da pequena Mariana, da escuridão de uma lixera a luz do amanse junto ao mar. O même que perdeu a fé, uma menina que foi abandonada, que finalement se encontraram no meio da cicatriz do passado. Olá, tu, agora que ouviste esta historia, como te sentes? Que momento te impactou me? Quando rui enfrentou corajosamente Carla, ou quando Mariana colocou o pequeno ramo de flor no lugar de descanso da sua mãe disse estu bem agora. Por favor, dexa comentario abexo e partilha este pensamento. Olá, que personagem amaste nesta historia que asao de l'este comove-me profundamente. Espero ler a tua reflexo para que possamos sentir coltivamente, me uma vez, o poder da humanidade, do perdão e da luz que a pessoa podem encontrar humana sutra.